por me deixar entrar na sua casa. E agora vamos aos destaques dessa terça-feira. Um tenente da Polícia Militar tentou impedir o roubo da moto de um colega de farda e acabou sendo baleado. Eles estavam saindo de um curso de especialização quando o crime aconteceu. Durante a tentativa de roubo e a reação do militar, foram feitos vários disparos e o tenente acabou ferido. Isso aconteceu na região noroeste da capital. Veja os detalhes com Wilson Gomes. O tenente aqui na rua Bom Sucesso foi baleado e os meliantes estão no lote vago, correto? Gravações do rádio da PM mostram a tensão do momento em que o policial foi baleado. O crime foi nesta rua movimentada do bairro Carlos Prates. O tenente Cleiton José Santana, de 49 anos, levou um tiro na barriga. Segundo testemunhas, o tenente saía de um curso de especialização oferecido nesta escola estadual. Ao chegar aqui na frente, onde a moto dele estava estacionada, percebeu que 3 criminosos tentavam levar a motocicleta de um sargento. Ele então se identificou como militar e teria reagido. O PM foi baleado e os criminosos desceram a rua e fugiram. Um adolescente de 17 anos foi apreendido horas depois do crime no aglomerado conhecido como Buraco do Peru. Os outros 2 assaltantes continuam foragidos. A polícia não confirma, mas segundo os moradores, houve uma intensa troca de tiros. Devia ser umas 10 horas da noite, mais ou menos. Escutei aquela barulhada de tiro, aí o helicóptero começou a... 5 minutos depois apareceu o helicóptero e começou a sobrevoar. O militar foi levado às pressas ao Hospital Vera Cruz e passou por uma cirurgia para a retirada da bala. A namorada do policial não quis gravar a entrevista, mas contou que passou a madrugada com o tenente e que ele está bem. Cleiton foi dotado por vários anos no Rotan e recebeu visitas de militares do batalhão. Este é o segundo militar baleado em Belo Horizonte em menos de 24 horas. Na madrugada de segunda, o alvo foi sargento Vanderli Gonçalves da Silva. Ele levou 5 tiros quando foi abordado por assaltantes no bairro São Francisco. O PM continua internado no Hospital João 23, em estado grave. É duro, né? Sempre tem que ter um adolescente envolvido. Você viu aí, tinha um adolescente nessa história. No caso do Vanderli também tinha um adolescente. Infelizmente, né? A Polícia Militar informou, gente, que o tenente Cleiton José Santana é lotado no Centro de Material Bélico e estava de folga na hora do crime. Ele continua internado. O estado de saúde não foi informado pelo hospital. Um servente de pedreiro morreu após ser baleado por militares durante uma abordagem na região norte de Belo Horizonte. A família está revoltada e faz denúncias. Hugo Teixeira de Oliveira, de 26 anos, que trabalhava como servente de pedreiro, foi baleado durante patrulhamento de rotina da PM. Testemunhas informaram que Hugo Teixeira estava perto da casa dele, no bairro Minaslândia, em BH, com um colega quando 4 policiais chegaram numa viatura. Por causa de um movimento brusco que Hugo teria feito, um policial militar atirou contra o rapaz. Não sai atirando assim, entendeu? 4 policiais para abordar uma pessoa, mesmo ela estando armada, um cara não vai matar 4 policiais, não. Isso é falta de profissionalismo. Hugo levou um tiro no peito. Ele foi levado ainda com vida para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu. Segundo os parentes, a vítima não tinha envolvimento com o crime. Um rapaz trabalhador, entendeu? Ele sempre buscou auxílio, família, a família dele, sempre foi compromissado com o serviço dele, nunca deu problema pra ninguém, nunca foi envolvido com a questão de polícia. Quantas outras pessoas ele não vão matar mais? Então eu penso que tem que ir atrás, tem que saber o certo, pra ao invés dele ficar aí matando pessoas, pra ele ser preso. Caso estranho, né? Essa história está mal contada, a família faz denúncias e é preciso que isso seja apurado. Cansado de ser alvo da bandidagem, o dono de uma banca instalou câmeras de segurança que registram a movimentação 24 horas por dia no centro da capital. Por meio de um programa que avisa pelo celular quando algo de estranho está acontecendo, ele conseguiu flagrar vários arrombamentos. Veja aí. O bandido chega com uma mochila nas costas, observa a movimentação e começa a arrombar a porta do meio. Ele sente que está sendo notado e finge que está ali urinando. Em seguida, volta a forçar a estrutura. Agora muda de lugar, vai para o canto. Nesta cena, ele disfarça novamente. O assaltante sai, volta e acende o que parece ser uma pedra de crack. O criminoso se estica todo e consegue abrir a porta. Ele testa se é possível entrar pela abertura que fez, mas sai de cena.
Quem chega é o comparsa dele, que primeiro observa o movimento. Depois se espreme e entra na banca. Lá dentro ele desliga uma das câmeras. Uma outra continua registrando o crime. O bandido percebe que a polícia está por perto e sai correndo. Mas minutos depois volta dominado. Os militares encontram um saco cheio de produtos que seriam furtados. E o homem é levado para a delegacia. Por causa dos arrombamentos, a estrutura da banca passou por muitos reparos e teve que ser reforçada, mas não está adiantando. Este ferro, colocado aqui no canto, foi danificado no último domingo. Está todo solto. Até agora já foram 10 ocorrências, 4 somente este ano. E cada vez mais os bandidos estão se reinventando para não chamar a atenção. Nesta outra ocorrência, o ladrão finge ser um morador de rua. Ele coloca papelões na porta da banca. O homem tira uma das blusas, se deita como se fosse passar a noite ali. Ao lado dele há um ferro para ser usado depois no arrombamento. Primeiro ele força com o menor, empurrando com os pés. Ele percebe uma movimentação e despista. Um rapaz passa por perto e até conversa com o ladrão, que logo em seguida volta a forçar a porta, agora com o ferro. De repente é surpreendido por um militar e sai correndo, mas é preso. O PM volta para apreender o material. Cenas que já viraram rotina na vida de seu Edson, que já não sabe mais o que fazer para evitar os prejuízos. É lamentável, né? A gente faz de tudo para que não aconteça, né? Mas realmente não tem jeito. Infelizmente nem a seguradora está querendo aceitar mais nossos seguros, certo? Porque os constantes arrombamentos que estão acontecendo, nenhuma seguradora quer fazer esse tipo de trabalho para a gente. Eu espero mais segurança do Estado, né? Que isso é culpa do Estado. A parte dele ele já fez, né? Tá mostrando aí quem provocou o roubo, quem está roubando a loja dele, né? Vamos ver se a polícia consegue prender. Agora veja essa, uma delegada da Polícia Civil teve o carro roubado por um ladrão que também levou objetos pessoais dela. A delegada não reagiu e chamou a PM logo após o bandido fugir. Ele foi preso pouco depois. Na delegacia, o cara de pau disse que queria apenas dar um rolezinho. É mole, gente. O assaltante, segundo a PM, é Márcio Lopes da Silva Gomes, de 35 anos. Ele estava na favela da Ventosa quando foi preso em flagrante. A vítima foi esta mulher de 37 anos, delegada da Polícia Civil. Ela pediu para não ser identificada. Abalada, a vítima preferiu não gravar entrevista, mas informou que havia acabado de estacionar o carro na frente de uma agência bancária no bairro Salgado Filho, quando foi abordada pelo criminoso. O homem tomou à força a chave do veículo e os documentos pessoais da delegada, que na hora do crime não estava armada. Assim que o bandido fugiu com o carro, a vítima acionou a PM, que agiu rápido. Minutos após, o veículo foi abordado no endereço e feita a prisão e os bens todos recuperados. Na delegacia, o homem confessou que havia pegado o carro da delegada e se justificou. Foi só uma rota mesmo que tinha para me passar. Você ia para onde com o carro? Ia passear, ué. E depois você ia fazer o quê? Deixava o carro e ir embora. De acordo com a polícia, Márcio Lopes tem passagens por assalto à mão armada e uso de drogas. Todo mundo comete o crime, tem que pagar, não tem? Pagar, ué. E aí? Normal. E a polícia de Uberaba, no Triângulo, investiga a morte de uma mulher que estava desaparecida havia 3 dias. O corpo dela foi encontrado num canavial com um tiro na cabeça e várias marcas de violência. Jaqueline Arruda Mamed, de 30 anos, era garota de programa e cursava o 1º ano de jornalismo. No perfil da estudante na internet, muitas mensagens de carinho e, ao mesmo tempo, de perplexidade com o crime. Ela foi achada morta nesse domingo, próximo ao Distrito Industrial de Uberaba, a 25 quilômetros da cidade. Funcionários de uma usina trabalhavam na colheita da cana-de-açúcar quando avistaram o corpo. A jovem foi encontrada neste local, nua e deitada de bruços. O corpo apresentava sinais de queimaduras e o rosto da universitária estava praticamente desfigurado. Segundo a polícia, Jaqueline foi assassinada com um tiro na cabeça dado pelas costas. A partir do laudo do IML, que deve ficar pronto em 30 dias, também será possível descobrir se ela sofreu algum tipo de violência sexual. Todas essas possibilidades, violência sexual, violência
física, tortura, tudo isso vai ser investigado, vai ser materializado, né? Se houve, nós vamos ficar sabendo. Nada disso está sendo desclassificado. Jaqueline era natural de Canápolis e morava em Uberaba. Ela foi vista pela última vez na quinta-feira. No mesmo dia, o carro dela foi encontrado abandonado com todos os pertences, até mesmo documentos pessoais e cartões de crédito. De acordo com as investigações, o veículo está em nome de um namorado da jovem. Apesar de não revelar detalhes do caso, a polícia descarta a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Não podemos descartar a hipótese de latrocínio, mas tudo assim encaminha para um homicídio. Começou hoje o julgamento de 2 irmãos acusados de uma dupla tentativa de homicídio em São José da Lapa, na região metropolitana, na capital, em 2009. Eles também são suspeitos de integrar um grupo de extermínio responsáveis por 21 mortes na região. Os irmãos chegaram separados. Com o uniforme do sistema prisional, Betinho entrou primeiro e recebeu o apoio da mãe. Deus te abençoe, meu filho, meu anjo. Com roupas normais, o ex-cabo da Polícia Militar, Rodney Balbino Leonardi, conhecido como Robocop, chegou depois e sorriu para a mãe. Por motivos de segurança, o julgamento foi transferido da comarca de Vespasiano para Belo Horizonte. A defesa alega que tudo não passa de boato. Se você observar esse processo de hoje, os depoimentos das supostas vítimas, percebe nitidamente que sim, foram perseguidos por essas vítimas. Há contradições absurdas. Já o Ministério Público afirma que os irmãos fazem parte, sim, de um grupo de extermínio envolvido com o tráfico de drogas. As tentativas de homicídio seriam parte de uma guerra entre gangues rivais. Elas estavam caminhando na rua quando se depararam com o Robert iniciou os disparos. Eles correram e o Johnny, cada um foi para um lado, né? O Davidson foi para um lado, o Johnny foi para o outro e o Johnny deu azar de encontrar com o Rodney, né? Que é o Robocop, e o Rodney efetuou disparos contra ele, atingindo o Johnny por 2 vezes nas pernas, inclusive teve fratura exposta e tudo. Robocop é apontado como líder do grupo, responsável por pelo menos 21 mortes em São José da Lapa e Vespasiano, na região metropolitana da capital, entre 2004 e 2009. Betinho já foi condenado a 20 anos de prisão por um homicídio e uma tentativa em 2009. Outro integrante do grupo também foi condenado no mesmo júri, Maximiliano Ferreira, conhecido como Max Cabuloso. Em outro julgamento, Betinho foi absolvido de um duplo homicídio devido à falta de provas. Ele e o irmão estão presos. E um outro julgamento está marcado para começar daqui a pouco, 13h, no primeiro tribunal do júri, também no Fórum Lafayette, na capital. Luciano Beiral de Oliveira e Jean Paulo Santos são acusados de matar 3 pessoas e ferir outras 2 dentro de um bar no bairro São Geraldo, em Belo Horizonte. O crime foi em agosto de 2012. De acordo com o Ministério Público, a intenção dos bandidos era matar Vitor Leonardo dos Santos, que disputava com eles o tráfico de drogas no bairro Boa Vista. Um outro acusado da chacina, Peter Gomes de Moura, foi julgado em novembro do ano passado e condenado a 23 anos e 4 meses de prisão. Um quarto envolvido no crime já morreu. O julgamento de 2 homens suspeitos de participação em uma chacina que aconteceu no bairro São Geraldo, região... Nós já demos essa história. Agora vou passar para outra notícia. Um fuzil usado pelo exército americano foi encontrado escondido no buraco de um muro no Morro das Pedras, em Belo Horizonte. A PM também apreendeu lá muita munição e drogas. O fuzil M16, importado dos Estados Unidos, e a munição estavam dentro de uma bolsa escondida no buraco de um muro no aglomerado Morro das Pedras. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima. Além da arma, foram apreendidos munição de fuzil e de calibres 12 e 9 milímetros. No local, a PM também encontrou maconha, cocaína e crack. Nenhum suspeito foi preso. A princípio, a gente acredita que pode ser o pessoal que mexe com droga no local lá, que já tem ligações antigas aí. Mas a gente não pode afirmar no momento para não atrapalhar investigações. Deve ter algum traficante por lá bravo com essa apreensão. Que bom que a polícia chegou neles. 2 homens foram presos e um adolescente apreendido, suspeitos de participação no assalto a uma padaria em Campos Gerais, no sul do estado.
As imagens do circuito de câmeras registraram o momento em que o bandido entra no estabelecimento. Ele está com o rosto coberto e vai direto ao caixa. O homem pega o dinheiro e antes de ir embora, ainda pega algumas moedas. Veja por outro ângulo a ação do criminoso. O assalto aconteceu nesta padaria. Segundo o proprietário, esta é a 4ª vez que ele é alvo da ação de bandidos em 2 anos. Aqui no local, ninguém quis gravar entrevista. Segundo a Polícia Militar, o homem que aparece nas imagens é Felipe José de Carvalho Campos, de 21 anos. Além dele, a PM ainda prendeu Edmilson de Souza, de 19 anos, e apreendeu este menor de 17 anos. O dinheiro foi todo recuperado. As pessoas foram encontradas próximo à padaria? Nas imediações, não tão próximo, né? No mesmo bairro, porém, em uma residência, na rua Tiradentes. A casa em que eles estariam ainda, de acordo com a polícia, é essa. Quando os militares chegaram, os 3 jovens tentaram fugir. 2 deles entraram nesta outra residência. Eles quebraram as portas e até um muro para tentar se esconder. 2 deles são conhecidos, um inclusive já tinha mandado de prisão em desfavor do mesmo, o autor Felipe, que é maior. Já tinha mandado de prisão. Um outro não é da cidade de Campos Gerais, é da cidade de Alfenas, um outro maior, e o menor de Campos Gerais. A casa onde os indivíduos foram localizados já é uma casa bastante conhecida por ser usada para tráfico e uso de drogas. Lá fica pessoas contumazes no uso de droga, né? E também abriga objetos, produto de furto. Em Campo Belo, também no sul de Minas, o alvo de um criminoso foi um supermercado. Veja as imagens. Repare nessas imagens. O bandido está na calçada e amarra os sapatos para despistar. Depois, ele entra no supermercado e anuncia o assalto. Uma cliente que ia pagar a conta se assusta e corre para os fundos do estabelecimento. O assaltante rouba cerca de R$130 e foge em seguida. Até o momento, o bandido ainda não foi preso. Foi preso no Rio de Janeiro um suspeito de comandar uma quadrilha de estelionatários que aplicava golpes na Zona da Mata e também no Campo das Vertentes, aqui em Minas. As investigações mostram que eles assassinaram um jovem para receber o dinheiro do seguro de vida. Uma outra vítima escapou de uma emboscada. Marcelo Tomás Cimino, de 26 anos, conseguiu escapar de um cerco policial no estado do Espírito Santo. Ele foi encontrado dias depois no Rio de Janeiro, onde foi cumprido um mandado de prisão expedido contra ele. A Polícia Civil chegou até o suspeito com a ajuda de denúncias anônimas. Foi de suma importância a divulgação pela TV Alterosa, que ajudou as investigações da Polícia Civil, e nós estamos aqui para agradecer e agradecer também a população que imediatamente a divulgação fez contato com a Polícia Civil aqui de Barbacena. De acordo com a Polícia Civil, ele é chefe de uma quadrilha de estelionatários que agia na Zona da Mata e Campo das Vertentes. A TV Alterosa acompanhou a prisão de outros 4 membros do grupo no início deste mês. As investigações mostraram que eles planejaram e executaram o assassinato de Daniel da Silva, de 27 anos, em Dores de Campos, cidade próxima a Barbacena. De acordo com a polícia, uma das integrantes, de 76 anos, registrou-se como mãe adotiva da vítima 4 dias antes da morte, para usufruir de um seguro de vida feito pelo grupo em nome dele, no valor de R$1.800.000. Depois da prisão do líder da quadrilha, a Polícia Civil começa a montar um quebra-cabeça complicado. Por enquanto, 5 inquéritos parecem ter relação com a atividade do grupo, mas este número pode aumentar. Essa quadrilha operava de forma a aliciar as pessoas e obter o lucro financeiro. A forma que eles utilizavam eram variadas. Um dos casos aconteceu em setembro do ano passado. A vítima não quer mostrar o rosto porque ainda convive com o medo. Toma um remédio controlado depois dessa situação. Ele comprou uma empresa que pertencia ao chefe da quadrilha, mas antes de receber o pagamento, foi pego numa emboscada. 3 tiros acertaram a vítima, que ainda tem 2 balas alojadas no corpo. Um entrou na boca, saiu na nuca, outro entrou
debaixo do meu braço. A arma usada no crime foi apreendida na casa da mulher que já está presa. Ainda não é possível saber quanto a quadrilha faturou com os golpes. Quem tiver sido lesado pelo grupo ou tiver informações sobre o assunto, também pode ajudar a polícia. Procurar imediatamente a Polícia Civil, né, aqui em Barbacena ou em Dores de Campos, e a gente vai tomar todas as medidas. Agora, olha só que caso terrível. Uma menina de apenas 2 anos pode ter sido dopada com cocaína. A droga foi encontrada no sangue dela no exame realizado no hospital. Ninguém sabe ainda quem foi o autor dessa barbaridade. Gente, o Conselho Tutelar foi acionado e vai ter que agir nesse caso. Veja só a reportagem exclusiva da Samara Costa. A criança foi levada ao Hospital Risoleta Neves pelo avô Manuel Henrique da Silva Filho. Segundo o diagnóstico clínico, foram encontrados resquícios de pó branco no nariz da menina de apenas 2 anos. A garotinha estava com taquicardia, irritabilidade, agitação e chorava muito. A médica pediu um exame para saber se a garota havia feito uso de cocaína. O resultado preliminar deu positivo. No dia da internação, o avô contou à médica que suspeitava de que a mãe da menina, Fernanda Cristina da Silva, de 21 anos, havia dado droga para a filha. A mulher negou e acusou o pai de ser louco. Eu não coloquei cocaína nessa menina e nem ninguém deu cocaína nenhuma para ela. Entendeu? É o seguinte, que esse homem não tá normal, que até o próprio delegado lá em cima lá tava falando, que ele não tá normal. Durante o atendimento, a criança também passou por uma avaliação de médicos ginecologistas que descartaram a hipótese de abuso sexual. Segundo um documento do Hospital Risoleta Neves, uma assistente social acionou o Conselho Tutelar, mas até agora ninguém procurou a família. Fiquei de sexta para sábado. Aí na segunda-feira eu vim no tutelar, eles pediram para me esperar o laudo, mas ninguém me procurou, estou julgado das traças. Quando a mãe some, assim, ela esquece, né? Ela esquece que a mãe dela não tem condições de olhar, mesmo falou. O diagnóstico de atendimento foi emitido no último dia 12. No documento, a médica relata que o Conselho Tutelar de Santa Luzia já havia sido comunicado. A instituição alega, no entanto, ter recebido a notificação do hospital somente nesta segunda-feira, 10 dias depois. Mas se comprometeu a avaliar as condições em que a menina se encontra. Fernanda Cristina da Silva confessou ser usuária de drogas e disse que nem ela, nem o pai tem condições de cuidar da garota. Por agora não tem não, porque eu não trabalho nem nada, mas, entendeu? Eles têm, mas não com ele, porque eu acho que ele não tem condições também. Você acha que deu cocaína para ela então? Ninguém. Ninguém deu cocaína pra minha filha, não. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, nenhuma ocorrência foi registrada. Já o Conselho Tutelar visitou a família da criança nessa segunda e marcou uma entrevista com os parentes dela ainda nessa semana. E daqui a pouco o Ricardo Carlini e seus convidados vão discutir essa história misteriosa no TV Verdade. Afinal de contas, quem deu cocaína para essa criança? A mãe disse que ninguém. Não perca. Um equipamento que pode salvar vidas está parado e sem uso na casa de uma família de Ribeirão das Neves. É um respirador cedido pela Secretaria de Saúde para pessoas com problemas respiratórios crônicos que fazem tratamento na rede pública. O problema é que o usuário que dependia do aparelho já morreu há 2 anos e a família não consegue devolver o equipamento. Dá para acreditar? É neste canto da varanda que o respirador está encostado há exatos 2 anos, desde que o pai de Geraldo faleceu. O aposentado, que sofria de insuficiência respiratória, usou o equipamento cedido pela Secretaria de Saúde de Ribeirão das Neves por apenas 15 dias. E eu peguei e fui lá e solicitei à Secretaria da Saúde que viesse buscar o aparelho. Daí, até hoje, não obtive informação nenhuma sobre isso, que eles viessem buscar ou não. Só falam comigo assim que vem, mas que vem e nunca vem. O problema é que desde então ninguém da Secretaria de Saúde apareceu para buscar o aparelho que está parado, sem uso, na casa do Geraldo. Desde 2012, ele já ligou mais de uma dezena de vezes para tentar resolver o problema e nada. O Geraldo até tentou fazer a entrega por conta própria do aparelho lá na Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves, mas não conseguiu. Por quê, Geraldo? Eu tentei entregar, cheguei até lá com o aparelho e tal, mas aí eles informaram para mim que não poderia ser entregue porque tem uma empresa responsável por isso, né? E daí essa empresa até hoje não veio buscar. Tem 2 anos isso. E tem 2 anos.
A situação revoltou ainda mais o auxiliar de almoxarifado depois que ele viu aqui no Jornal da Alterosa o drama de Graziele. A mulher, de 32 anos, sofria há quase 13 com problemas respiratórios causados por uma trombose. Desesperada, ela pediu ajuda para que a Secretaria de Saúde de Ribeirão das Neves cedesse um respirador do mesmo modelo que está encostado na casa de Geraldo. Ela até parece que ela falou que acho que 5 meses levou para conseguir, né? E tal, mas graças a Deus conseguiu. Mas aí eu me senti comovido com isso, porque eu tenho um aparelho aqui na minha casa que está, como se diz, perdendo, né? Está parado aqui em casa aqui. E outras pessoas podem estar precisando aí, como meu pai precisou, e eles não vêm buscar o aparelho. Pois é, a Secretaria de Saúde de Ribeirão das Neves informou que a responsabilidade de recolher esse equipamento seria da empresa contratada, mas que vai até lá pegar o aparelho de oxigênio na próxima quinta-feira essa semana. A interdição de parte da Avenida Pedro I, na região de Venda Nova, por causa da queda do viaduto Batalha dos Guararapes, provoca o caos nas vias do entorno e o pior, pedestres também enfrentam dificuldades com a falta de sinalização. Atravessar as vias por lá, gente, virou uma aventura perigosa. Confira. Com a Pedro I interditada, boa parte dos 45 mil veículos que trafegavam por lá todos os dias está passando por um desvio. No sentido centro-bairro, a opção é o viaduto que leva todo mundo até o cruzamento entre a rua João Samarra e a Avenida Doutor Álvaro Camargos. E no local, se para carros, motos, ônibus e caminhões já está confuso, imagina para quem precisa atravessar. Bastante perigoso, sim. Sem faixa de pedestre, pode ver que não tem nenhuma faixa de pedestre, nenhuma, entendeu? Em sinalização, alguns motoristas param, outros já não param. É correndo e desviando do carro, né? Desviando do carro e correndo. Muito difícil. O problema é que essa saída aqui à direita, do viaduto na direção da Avenida Doutor Álvaro Camargos, não tem faixa de pedestre e nem semáforo. Então, para atravessar isso aqui, gente, só contando com a boa vontade dos motoristas. Olha só. Outra reclamação é sobre essa ilha, ainda em construção. E o pedestre fica ali no meio, sem saber para onde ir. O agente da BH Trans até tenta dar uma mãozinha. Mas ele tinha que orientar o tráfego em todas as vias, sozinho. E disse que procura ajudar quando passam crianças e idosos. Luciene, que aguardou longos minutos para atravessar, deu um palpite sobre o motivo da dificuldade para os pedestres no local. Eles estão nem aí, pedestre que se lasque, né? Fica esperando. Ué, tem que chegar em casa, eu quero chegar viva, né? Tem filhos. Tem que ficar esperando a boa vontade de um deles. Boa vontade, É duro, né? Nós também tentamos informações, ainda não sabemos se vai ser colocada sinalização lá não. Por enquanto tem que se preocupar mesmo, olhar para os dois lados e tomar cuidado. 3 pessoas morreram em 3 acidentes em rodovias de Ipatinga, Manhuaçu e Governador Valadares nesta segunda. De acordo com a polícia, o motorista deste carro teria tentado fazer uma ultrapassagem quando perdeu o controle da direção e capotou por várias vezes. No veículo viajavam 5 pessoas. Uma idosa que estava no banco de trás chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas morreu no hospital. E na Zona da Mata, um acidente acabou com uma mulher morta e pelo menos 2 pessoas feridas na MG 111, próximo a Manhuaçu. De acordo com os bombeiros, os veículos seguiam em direções contrárias quando houve a colisão. O corpo de bombeiro foi retirar 2 vítimas. Uma das vítimas encontrava-se com fortes dores na coluna cervical. Essa foi a primeira vítima a ser retirada. A segunda vítima encontrava-se com fraturas em ambos os braços, fratura de fêmur completa e com todas elas conscientes e orientadas. Uma mulher que viajava no banco do carona do Palio foi socorrida por uma ambulância que passava pelo local, mas morreu no hospital. E em Ipatinga, um acidente na BR-458 envolvendo uma van e uma motocicleta deixou uma pessoa morta. De acordo com a polícia, os veículos seguiam em sentido contrário quando o piloto da motocicleta bateu de frente com a van e morreu no local. O trecho está sendo reformado e a falta de sinalização pode ter sido uma das causas do acidente. Aposto que você já sentiu no bolso. O preço dos combustíveis aumentou e o da energia elétrica. É só conferir a conta para ver que mesmo economizando energia, a fatura continua subindo. Será que o fantasma da inflação está de volta? Economistas explicam o que está acontecendo e que a gente nem sempre percebe.
É promoção. R$ 2,74 o litro da gasolina. É a mais barata que eu abasteço todo dia. Para encontrar um preço mais em conta, o consumidor tem mesmo que pechinchar de posto em posto. Qualquer economia faz diferença no fim do mês. Embora seja uma quantia pequena, mas ajuda muito. Muito difícil, a gasolina está aumentando cada vez mais, então a gente tem que procurar mesmo o lugar que está mais em conta. Um levantamento recente do site Mercado Mineiro, feito em 138 postos de combustíveis da capital, revela uma variação no preço do litro da gasolina de até 18%. O valor mínimo encontrado foi de R$ 2,72 e o maior R$ 3,20. A deste posto está entre as mais caras. O pátio tão vazio que dá tempo até de os frentistas baterem um papinho. O Wellington só colocou R$ 15 para não ficar a pé. Muito alto, né? E a gente tem posto aí com 2,75, então tem que pechinchar mesmo. O preço do combustível pode ficar ainda mais caro, segundo este economista. Desde 2011, o governo tem adotado medidas para frear o aumento, na tentativa de impedir o crescimento da inflação. O represamento, na verdade, é um controle de preços. E nós já tivemos a experiência que isso não dá certo. Passadas as eleições, imediatamente você vai ver que este represamento, que é um subsídio do governo, vai deixar de existir. E nós, consumidores, população, cidadãos, vamos pagar essa conta. Outra ameaça ao desequilíbrio do orçamento familiar é o aumento das tarifas públicas. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, estima uma alta na tarifa de energia elétrica de 15% ao ano até 2019. Ou seja, até lá, o valor da sua conta de luz pode mais do que dobrar. Mais ainda? Como é que a gente vai fazer para pagar se não tem salário? Minha conta de luz está vindo na faixa de R$ 150. Se eu ganho um salário, né? A energia elétrica, remédios, a saúde, né? Aqueles que trabalham com serviços de saúde, o transporte, as tarifas de transporte. Tudo isso está represado. Uma hora não vai aguentar. E nós, consumidores, que estamos pagando esse subsídio do governo, vamos pagar e vamos sofrer as consequências deste represamento. Melhor cortar tudo, né? Não tem mais luz em casa, voltar ao tempo da pedra lascada, sei lá, não tem. Porque eles estão enfiando a mão mesmo, né? O que o consumidor tem que fazer? Reclamar. Eu vou tomar uma água enquanto o preço não aumenta e volto já, não sai daí. Agora um exemplo de solidariedade que vem do futebol. O alimento arrecadado pelo América Futebol Clube nos 4 últimos jogos do time no Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado foi doado hoje para o programa Jornada Solidária do Jornal Estado de Minas. As 6 toneladas de alimentos doados pelo América em parceria com um patrocinador encheram uma Kombi e foram entregues para 16 creches que atendem a cerca de 3 mil crianças carentes e para o abrigo Filhos de Nazaré. Nós atendemos crianças carentes, né? E elas geralmente esperam alimentação mais da creche do que em casa. Então, esses alimentos vêm complementar também a alimentação que a gente recebe da Secretaria de Abastecimento de Belo Horizonte. Então, eles têm um complemento bom, porque muitas vezes o próprio alimento falta, né? A Jornada Solidária do Grupo Diários Associados foi o primeiro programa de responsabilidade social criado por uma empresa privada no país. Desde o começo, em 1964, já atendeu mais de 10 mil instituições, beneficiando mais de 1.600.000 crianças até os 6 anos de idade. Hoje nós estamos fazendo a entrega para as 16 creches beneficiadas e o abrigo também que a gente ajuda, que a jornada ajuda. Então é uma grande satisfação, são 6 toneladas de alimento e isso é muito significativo para essas mais de 3 mil crianças que serão beneficiadas com esses alimentos.
Que bacana, hein? Você fica agora com Ricardo Carlini, o TV Verdade, mais notícias na nossa segunda edição, às 6h50 da noite. Boa tarde para você, até amanhã. Obrigada pela companhia. Tchau.